nós vamos orar todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados, em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssimo Deus, nosso poderoso e eterno Pai Celestial, muito te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade, ó Pai bendito, que o Senhor nos concede de nos reunirmos na Tua bendita Igreja como Teus filhos amados, guardados pelos Teus anjos, amparados pelos céus, pela Santa Vó Rosa, pela Virgem Maria, por Jesus e por todos os Teus anjos. Estamos muito felizes, ó Pai, porque estamos vencendo todas as lutas através do Teu poder, da Tua graça, da Tua inspiração. Portanto, muito Te louvamos e também, ó Pai, eu entrego ao Senhor a reunião desta noite. Peço que o Senhor aceite no céu todos os atos da mesma e peço que a Tua unção, a Tua bênção, a inspiração do Teu Divino Espírito possa nos valer e que possamos em tudo agradar ao Senhor e merecer mais da Tua bênção, do Teu amparo, da Tua unção e das Tuas virtudes. Recebe no céu, ó Deus bendito, toda a nossa glorificação e abençoa Teus filhos, não somente os que estão aqui nesta sede, como também em diversas congregações, mas mesmo os que estão em seus lares, pedindo, rogando por misericórdia. Pedimos por eles, ó Pai, que o Senhor possa também os fortalecer bastante na fé e ajudá-los a vencer nestes dias tão difíceis que atravessamos. Sabemos, ó Pai, e confiamos que o Teu poder é glorioso e o Senhor jamais se esquece dos Teus filhos e envia muitos anjos e santos para estar ao lado de cada um que teme o Teu nome, que ama a Jesus, que adora a Virgem Maria, que também crê na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Alto. Portanto, é com alegria e satisfação, ó Pai, que damos início a mais esta reunião na Tua bendita Igreja, rogando a unção do Teu Divino Espírito. Recebe por tudo o nosso amor, o nosso louvor, o nosso agradecimento, a nossa glorificação em Teu próprio nome, em nome de Jesus, Teu Filho amado, do Teu Divino Espírito Santo, em nome de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e do nosso bendito Primaz, Supremo Pastor e Profeta, nosso adorado e santíssimo Irmão Alto. Amém. Vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois independe do poder celestial. Levamos nosso estandarte na prova nossa santidade.
Como é bom ser de Deus, servindo ao Pai. Como é bom ser de Deus, de Jesus e do Consolador. É servir fielmente ao seu sucessor. Como é bom ser desta igreja, ser apostólico. Como é bom ser de Deus, servindo ao Pai. Como é bom ser de Deus, de Jesus e do Consolador. E servir fielmente ao seu sucessor. Jesus é a luz divina, é o nosso protetor, é o mestre do amor que nos dá a sua santa unção, com a Virgem Maria e a Santa Vorrosa e
os santos apóstolos também, com os santos profetas da glória de Deus, com os anjos da milícia celestial. Nesta santidade temos certeza que a vitória virá, e um dia no céu iremos morar, quando a grande vitória ganhar. Virgem Maria e a Santa Rosa e os santos apóstolos também, com os santos profetas da glória de Deus, com os anjos da milícia celestial. Nesta santidade temos certeza que a vitória virá, e um dia no céu iremos morar, quando a grande vitória ganhar. Irmãos, eu passo a ler a mensagem sobre as contribuições publicada no boletim de hoje. O título é A Dedicação em Contribuir. A dedicação de todos os estimados irmãos e irmãs em manter a nossa igreja com as suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus ama aos que contribuem com alegria no coração.
conforme ensinou o apóstolo São Paulo em carta à igreja de Coríntios, na qual afirmou: Deus ama ao que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, todos transbordem em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor prepararam e enviaram a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo para ajudarem ao seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde e felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Desde a antiguidade, através do profeta Moisés, Deus o Pai instituiu o dízimo em seus mandamentos e entregou nas mãos de seu povo a responsabilidade de manter o seu reino na terra. Também, para que almas fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial, e para que, na terra, seus filhos tivessem uma vida justa, honrada e santificada, a fim de que vivessem em paz e fossem muito abençoados. Assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico contribua para manter o trabalho de sua igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levar avante essa obra de salvação e redenção da criatura humana. Tivemos uma redução substancial das ofertas neste mês de julho, o que poderá comprometer o fluxo de caixa da igreja, mas confiamos no seu entendimento e na sua compreensão para ajudar a sua igreja. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provar a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa à qual pertencemos. Irmãos e irmãs, contribuam com amor e dedicação, pois a nossa igreja depende muito do amor do seu povo para realizar e levar avante a sua missão. Cumpram com o seu sagrado dever de manter a Igreja Apostólica, que é o reino dos céus na terra. Enviamos o nosso abraço fraternal, desejando-lhes toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Na verdade, irmãos, o mundo todo passa por dias difíceis. São crises, doenças, pestes e muita luta, muito desemprego. E, logicamente, estamos num país muito abençoado. O Brasil, irmãos, é uma terra prometida, nós podemos dizer. Porque aqui é como o coração de mãe. Todas as pessoas de todas as nações que aqui chegam não querem mais ir embora. Porque realmente é um país que tem a subsistência, que tem meios de progredir, e é um país, irmãos, abençoado por Deus. Os irmãos vejam os fenômenos atmosféricos que atingem grande parte das nações da Terra. Aqui no Brasil é coisa muito difícil acontecer. E outros méritos o Brasil tem, porque foi o lugar escolhido para ser o berço do Consolador
e o lugar escolhido para realizar o seu ministério, o último profeta de Deus, nosso santo irmão Aldo. Então, irmãos, é com esta fé, com esta alegria, com este ânimo, que temos que vencer estes dias difíceis e nunca deixarmos a nossa igreja em segundo plano, porque a igreja nunca nos desamparou. O irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, a direção de nossa igreja, o bispo, a irmã Odete, muito lutaram em nosso favor. E não deixaram nada para trás, mas nos deixaram preparados com uma doutrina perfeita, uma disciplina valorosa que garante a salvação dos obedientes. E também, irmãos, a nossa igreja tem tudo para vencer, porque contamos com o amparo de todos os exércitos celestiais ao nosso favor, principalmente pelos méritos da Santa Vó Rosa, que por esta igreja deu até o seu sangue. E também pelos méritos do santo irmão Aldo, que durante 44 anos deu provas para nós, do seu grande poder, dos seus grandes dons e do seu infinito amor, nos dando, irmãos, também muito consolo, muita paz, muitos conselhos e nos dando muita força e coragem. Vencemos até aqui, vamos até o fim, se tivermos muita fé no irmão Aldo e na Santa Vó Rosa, porque é através dos méritos deles que esta igreja vence e vencerá. Então, irmãos, unamos os nossos esforços, mesmo nestes dias difíceis, e não deixemos a igreja em segundo plano, mas façamos também o nosso esforço, a nossa parte de sacrifício, para que não falte a parte material para o sucesso da nossa igreja, porque a parte espiritual está garantida, principalmente, irmãos, pelos méritos de dois santos gloriosos formados em nosso meio, a Santa Vó Rosa como consolador e o profeta Santo Irmão Aldo como supremo pastor da promessa de Jesus, nosso Senhor. Eu lhes deixo este apelo, irmãos, em favor das contribuições, e agora faço uma oração consagrando essas ofertas ao nosso Deus e ao reino dos céus. Todos em sentido de oração, vamos orar. Santíssima Vó Rosa, é com muito prazer que nos chegamos à tua presença, Vó. Sabemos que a Senhora se encontra entre nós, juntamente com Jesus, com a Virgem Maria e um grande número de santos e anjos que estão sempre nos guardando em teu nome e protegendo os teus filhos e abençoando as nossas reuniões. Santa Vó Rosa, eu consagro e entrego nas tuas mãos o esforço, até o sacrifício que teus filhos vão fazer, para ajudar o irmão Aldo a levar avante a tua igreja e a sustentar as necessidades materiais da mesma com as suas ofertas espontâneas. Peço, Vó, que a Senhora abençoe o teu povo, dá a eles também muita saúde, abençoa para que também possam ter o seu emprego e ter o sustento garantido para o seu lar e a sua família de uma maneira digna e de uma maneira honrada. E peço saúde a todos, que a Senhora nos livre também de toda doença, de todos os males e de todas as enfermidades. E peço a tua unção poderosa, Vó, a tua bênção sobre esta oferta, porque sabemos que é através da tua unção, da tua bênção e da tua graça que a oferta nesta igreja se torna mais valorosa e realmente capacitada para suprir todas as necessidades materiais desta obra tão maravilhosa. Recebe por tudo o nosso amor, Santa Vó Rosa, e eu declaro consagrada aos céus a oferta desta reunião. Também em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria, em teu nome de Consolador, e no nome bendito do nosso Santíssimo Profeta, nosso Supremo Pastor e Primaz, irmão Aldo. Amém.
Eu não tinha alegria, não tinha paz no meu viver. Sofria nas trevas do pecado, não tinha forças para vencer a tentação. E assim, neste momento, foi nesta igreja que eu encontrei a bendita e santa voz rosa que me libertou e me guiou no caminho do bem. Agora muito feliz, eu sigo sempre a cantar. Quero estar nesta santa igreja onde encontrei salvação e paz espiritual. Não desejo outra vida, pois aqui vivo com a santa voz rosa que nos alimenta com sua virtude e unção poderosa. E muito feliz agradeço a santa direção, a Jesus e a Deus eterno Pai, e a santa voz rosa, nosso consolador. Agora muito feliz, eu sigo sempre a cantar. Quero estar nesta santa igreja onde encontrei salvação e paz espiritual. Eu sigo sempre a cantar. Quero estar nesta santa igreja onde encontrei salvação e paz espiritual. Irmãos, eu passo a ler um depoimento de fé. Assim testemunhou em sua carta de 3 de junho de 2020, nosso irmão Euládio Souza dos Santos, residente no bairro do Tatuapé, em São Paulo. No dia 12 de maio de 2020, senti muita febre e dores pelo corpo. Fui ao hospital e, após realizados os exames, ao ver o resultado, a médica me disse: seu exame deu coronavírus. Eu não senti medo
e me lembrei de uma mensagem do Santo Irmão Aldo que dizia: o próprio Senhor marchará à sua frente e Ele estará sempre contigo. Nunca te deixará e jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem se apavore. Assim eu fiz e confiei no grande poder de Deus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, e senti um grande alívio. E fiz minha oração, pedindo com muita fé a Deus Pai, a Jesus Nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa o Consolador e ao Santo e querido Irmão Aldo, que me livrassem das manifestações da doença, pois eu tenho problemas alérgicos. Durante 20 dias em que fiquei no isolamento, fiz uso da água e óleo ungidos. E graças a Deus e a estes santos poderosos, fui atendido, pois não houve consequências da doença. E hoje, 3 de junho, estou muito bem de saúde. Agradeço a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos por esta grande bênção alcançada. Sou corista na sede da Igreja Apostólica. Assinado Euládio Souza dos Santos. É conforme temos aprendido, né, irmãos? A fé remove montanha. É só ter fé, coragem, ânimo e as portas se abrem. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não nos desamparam. Eu leio, irmãos, também a publicação no boletim de hoje sobre a doutrina apostólica, ensinos sobre o Santo Irmão Aldo. Disse Jesus sobre o futuro de sua igreja: haverá um só rebanho e um só pastor. E o amado apóstolo São Paulo profetizou sobre a unidade da igreja: um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos, através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Entendam, prezados irmãos, que para que houvesse esta unidade espiritual e Deus reinasse sobre um povo, seria preciso haver um só pastor ou um guia espiritual, dotado de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e direção do Espírito Consolador. Quando Jesus, nosso Senhor, prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Está bem claro que este pastor precisaria estar no meio do povo, ser visto e ser ouvido, como aconteceu com ele, Jesus, e com a Santa Vó Rosa, que foram vistos e contemplados com toda a virtude e poder aqui na terra. O nosso Santo Irmão Aldo é este pastor prometido, e tudo foi cumprido religiosamente. Nós temos uma só doutrina transmitida através do boletim, onde é lida e pregada a mesma mensagem toda semana, em todas as congregações. Uma só fé, um só batismo, pois o nosso batismo é o batismo do Consolador. Um só Espírito, pois o nosso Santo Irmão Aldo lutou muito para unir nossos corações, a fim de que sejamos unidos num só Espírito, que é o de Deus e não da divisão e do engano.
mas em um só pensamento de servirmos a Deus e aos seus santos e nos amarmos uns aos outros. Antes de subir ao Pai, Jesus, em sua oração sacerdotal, fez o pedido ao seu Pai pela unidade da Igreja, dizendo: dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Vejam a importância do ministério do Santo Irmão Aldo, pois sem ele, ao seu tempo, não poderíamos ser dirigidos por Deus e pela Santa Vó Rosa. Não poderíamos ser a Igreja que continua triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo. Portanto, para que nossa Igreja continue a ser dirigida pelos céus e conte com toda a graça santificante e todas as bênçãos do Consolador e deste Santo Pastor, é preciso a cada dia obedecermos às orientações e conselhos que recebemos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois foram-nos dadas por nosso Senhor Jesus, e estarmos unidos a eles para sermos a Igreja vitoriosa. Entendam que o verdadeiro profeta sempre foi uma escolha de Deus e não dos homens. Temos nas Escrituras Sagradas exemplos belíssimos de homens e mulheres que exerceram um ministério perfeito nesta terra, sempre com a finalidade de transmitir toda a vontade de Deus para o seu povo. Não se nomearam a si próprios, mas foram chamados. Temos o exemplo do profeta Moisés, de Santo Elias, Daniel, Samuel, Isaías, São João Batista, o rei Davi e muitos outros. O mesmo se deu com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Eles nunca procuraram cargo em nossa Igreja. O Irmão Aldo veio para a Igreja porque a Santa Vó Rosa o chamou e por vários anos a serviu, enquanto ela ainda estava entre nós. Ele é sobrinho dela e foi a Santa Vó Rosa a primeira pessoa que, ao nascer, lhe tomou em seu colo, passando a ele todos os seus dons e virtudes. Ele sempre a amou, era sua conselheira e seu refúgio nas horas de lutas da vida. Porém, na época certa em que deveria se dar o arrebatamento, a glorificação e a posse do seu galardão de Consolador, Deus o Pai mandou que ela falasse com o nosso irmão Aldo e dizer que iria precisar muito dele, e pediu-lhe que prometesse ajudá-la, mas não lhe disse qual seria a sua missão. E como foi atendida, daí em diante ficou garantido o governo da Igreja para o futuro. 2 dias depois, ela foi arrebatada aos céus, tomou posse do seu galardão e voltou para continuar o seu ministério em espírito. E aparecendo ao nosso irmão Aldo, dando-lhe todas as orientações e qual seria a sua função na direção e no governo de nossa Igreja. Daí deu-se início à grande vitória da Santa Vó Rosa. Ela passou a ser conhecida em muitas cidades, lares e famílias, através do nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa, e aperfeiçoou nele os dons de profeta, de revelação e outros dons importantíssimos que foram exercidos por nosso irmão Aldo em benefício de nossa Igreja e do nosso povo. Entendam, prezados irmãos, que Deus só pode falar ao seu povo
através de um profeta, seja homem ou mulher, como se deu com a Santa Vó Rosa, mas inteiramente consagrados, santificados, de um espírito muito forte, com todos os dons do Espírito Santo. Outro fato importante que a Igreja Apostólica precisa saber é que, sem profecias diretas dos céus, o povo se corrompe. Por isso que a nossa Igreja continua vencendo e vem se mantendo livre dos perigos da contaminação, sendo incólume, isto é, fora do perigo do pecado, entrar em nosso meio, como as modas e costumes inconvenientes para os filhos de Deus, doutrinas e princípios doutrinários errados. Mas os nossos irmãos e irmãs precisam fazer a sua parte e obedecer o que estes santos nos legaram, que são a doutrina e a disciplina. Cumprindo seu ministério nesta terra, o santo irmão Aldo teve a honra de receber o seu galardão na glória celestial, pois deixou a Igreja Apostólica preparada para seguir avante, até quando nosso Deus permitir que continuemos a levar uma mensagem de amor, fé e esperança aos corações humildes e bondosos, que procuram um caminho de paz e verdade, proporcionando a salvação aos que se arrependerem e seguirem esta fé. Entendam, prezados irmãos, que uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa em tudo ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel à sua lei e aos seus mandamentos. Deve ser isenta do pecado, para ajudar o homem contrito a ser também um vencedor e retornar ao seu Criador. São João, no seu livro das Revelações de Jesus sobre o futuro da Igreja vencedora, assim descreve numa de suas belíssimas e magníficas visões do Apocalipse. Então, ouvi como uma voz de numerosa multidão, dizendo assim: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja vencedora, assim mesmo se ataviou, se vestiu, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, isto é, dos fiéis. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ainda disse o anjo a São João: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O que significa as vestes de linho finíssimo? Está bem claro que é a santidade da igreja, representada pelo seu povo, que só deve praticar atos de justiça e bondade. O que significa ser a igreja vencedora? Só pode ser vencedora se for fiel a Jesus, aos seus ensinos e mandamentos. O mundanismo, os costumes errados, as modas e tudo que fere a justiça divina e a moral cristã não podem ter domínio sobre a igreja, que quer ser a vencedora. No mundo atual, surgiu muita coisa que interferiu na vida religiosa dos povos cristãos. Daí surgiu um dilema sobre a prática de muitos costumes que surgiram no mundo e que no passado tais costumes não eram aceitos por ferir a moral cristã.
O mesmo se deu sobre muitos princípios doutrinários, causando uma lacuna e divisão, prejudicando a unidade dos povos cristãos. Como se resolveria todos estes problemas? Somente com a direção sábia dos céus, através do Espírito da verdade que Jesus prometeu ao dizer: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, isto é, dos erros, e da justiça, o que é certo e o que é errado na vida do povo de Deus, e do juízo, para salvar, libertar e condenar o pecado e os erros. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar, pois tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Entendam que a missão da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, como Supremo Pastor, é unir os corações e dar o perfeito entendimento da verdade, a fim de não deixar dúvidas no coração dos fiéis que creem em Jesus nosso Senhor. Portanto, a nossa igreja vem sendo a igreja pura e imaculada, isto é, sem erros, sem mundanismo, sem modas extravagantes, vícios, doutrinas erradas, maldades e injustiças, por termos entre nós a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo a nos dirigir. Mas para continuarmos a sermos livres de toda a corrupção que há no mundo, precisamos contar com a direção dos céus. Deus tem que reinar sobre nós, e isto só é possível através da presença entre nós destes santos poderosos e de todo o poder celestial dos santos e dos anjos. A Igreja Apostólica vem sendo vencedora, graças à grande vitória da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo como profeta e pastor por excelência deste povo. Numa das mensagens dirigidas ao povo da Igreja Apostólica, ainda quando o irmão Aldo estava entre nós, foi ensinado o seguinte: procurem dar valor ao que nós possuímos. Sejam fiéis ao Santo Irmão Aldo, pois estarão sendo fiéis a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Vó Rosa. Sempre temos comemorado no dia 31 de agosto de cada ano o aniversário do nosso irmão Aldo, com muita gratidão aos céus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, pelo ministério do nosso primaz, que exerceu diante de todos nós como profeta de Deus e mensageiro do céu, com seus dons preciosos, para nos dirigir no caminho do bem e da verdade. Os irmãos vejam que mensagem tão linda, irmãos. Eu estava meditando na secretaria e achei até difícil de anotar alguns trechos, porque aqui está tão bem explicadinho e fala ao nosso coração.
Essa mensagem explica o que é o irmão Aldo, como ele é fruto do outro Consolador, e como ele é a garantia da nossa igreja e é a grande esperança para a humanidade. Porque, irmãos, não há igual ele em lugar algum. A Santa Vó Rosa dizia: nenhum de vocês tem meus dons, só o meu sobrinho Aldo. E apontava para ele. Ela dizia: vocês podem procurar no mundo inteiro, vocês não vão encontrar, é só ele e eu. Os irmãos vejam o tesouro e a preciosidade que nós temos em nossa igreja. Eles são exclusivos, únicos. E tivemos a glória de pertencermos à igreja deles, que eles fundaram em nome de Jesus, por ordens de Deus e com toda a perfeição e sabedoria dos céus. Então vejam, irmãos, que se não fosse o irmão Aldo, quando a Santa Vó Rosa foi para o céu, como que esta igreja ficaria? Nós nem saberíamos que ela é o Consolador, porque ela nunca falou. Nós nem saberíamos o galardão que ela herdou. E, portanto, não poderíamos crer nela de todo o coração e merecer todo o poder dela de Consolador em nosso favor, em favor da nossa igreja. Mas quem que revelou para nós que ela é o Consolador da promessa de Cristo? Foi o dom do primaz. E com isso, irmãos, o irmão Aldo conseguiu também segurar o povo. Porque quando a Vó Rosa subiu, qual pergunta que pairava em nossa ideia? E agora, como vai ficar a nossa igreja? Ela é o esteio, é a garantia, ela é os dons, é Jesus, é a pessoa de Jesus entre nós, e foi para o céu, o que será de nós? Não ficava essa ideia em nossa cabeça? Então, irmãos, ele conseguiu conquistar os nossos corações, conquistar a nossa fé, provar para nós que ela não morreu, que ela não foi derrotada, que essa igreja não foi vencida, mas muito ao contrário, que daí para frente essa igreja iria galgar vitórias maiores, ia crescer muito e no final seria conhecido por toda a humanidade. Ele disse isso, irmãos, com uma fé, com a inspiração de Deus, com a unção do Espírito Santo. E através do poder dominador que ele já possuía. Porque não adiantaria ele falar isso sem ter dons, sem ter poder, sem ter méritos, sem ter virtudes. Mas acontece que ele já nasceu para isso. Ele nasceu para ser sucessor dela, ele já nasceu provido do dom de discernir de um modo perfeito, e nasceu dotado de todas as virtudes do Espírito de Deus, a semelhança dela. Então a palavra dele, nos ensinando que ela era o Consolador, foi uma palavra ungida, uma palavra viva, uma palavra poderosa que animou os nossos corações, que uniu o nosso povo, uniu os obreiros, deu coragem aos pastores de continuar pregando, deu coragem aos coristas de continuar cantando, porque tínhamos a certeza que a Santa Vó Rosa era viva, santa, poderosa e eternamente o Consolador da promessa de Cristo. Mas quem garantiu isso e quem dominou o nosso espírito para a gente crer nela como ela é, Espírito Consolador, foi o dom do irmão Aldo. Naquela época ele salvou a nossa igreja de uma derrota e de um extermínio. Porque muitos no mundo, quando souberam que a Santa Vó Rosa tinha falecido, fizeram festa. Porque não gostavam da nossa igreja e nem dela, e queriam ver a nossa derrota. Então eles diziam, agora eu quero ver.
se a igreja vai crescer, se a igreja vai para frente, se a igreja vai continuar poderosa e vencedora. E justamente, irmãos, a palavra do irmão Aldo realizou um milagre não só na vida da direção, mas em nossos corações de centenas e milhares de apostólicos. Porque foi uma palavra ungida, poderosa, abençoada, cheia de amor. Entenderam? Porque ele, quando nos ensinou que ela é o Consolador, ele transmitiu o amor dela para nós. E nós passamos a sentir consolo, alegria, bom ânimo, coragem, fé, forças para continuar avante. E começamos a anunciar o nome dela na hora milagrosa, como uma nova santa e como Espírito Consolador da promessa. E como a nossa palavra não era vazia, porque era inspirada e ungida pelo irmão Aldo, o último profeta de Deus, então milhares e milhares de ouvintes, de corações sedentos da verdade, de pessoas humildes, sinceras, verdadeiras, pessoas inocentes espiritualmente, então acataram a nossa palavra com fé e alegria. E o que a Santa Avó fazia para provar esta verdade? Realizou milagres maravilhosos. Milagres de todos os tipos, curando todo tipo de doença, ressuscitando até mortos. E também agindo sobre a natureza, realizando poderes maravilhosos, até evitando fenômenos atmosféricos em outros países, onde havia um apostólico, uma apostólica lá redizindo. E ela, irmãos, com os seus milagres, provava o poder dela. E nós líamos os testemunhos no programa, e o povo percebia que eram verdadeiros. E é quando a igreja cresceu. E aqueles que pensavam que havia nos derrotado, teve uma derrota muito grande, porque esta igreja não viu retrocesso. Muito ao contrário, nem estabilizou, mas cresceu, se desenvolveu, foi conhecida no Brasil todo, reconhecida e até respeitada por autoridades e por pessoas de grande responsabilidade no país. E não foi o poder do irmão Aldo que nos deu tudo isso? Foi ele, irmãos. Nós não tínhamos nada, nem mesmo na parte material. A nossa igreja sede era um salão alugado, que não era próprio para uma igreja. Era muito simples, nem forro não tinha. Mas o irmão Aldo, irmãos, do pouco ele realizou o muito. E conseguiu tudo para nós, não só na parte material, porque a igreja se desenvolveu, cresceu, se espalhou. Tínhamos, acho que 30 congregações, em pouco tempo já tínhamos centenas. Hoje temos 300 e tantas igrejas, até no exterior, mas tudo por um milagre de quem? Da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. Mas vejam, irmãos, o poder que ele recebeu, inclusive de realizar grandes milagres, o próprio irmão Aldo. E muitos pediam a cura à Santa Avó Rosa e depois sonhavam com um santo e saravam. Eles não conheciam ainda o irmão Aldo e eles escreviam. Eu pedi para a Santa Avó Rosa a sua bênção e sonhei com um médico, todo de branco, que entrou no meu quarto e me curou. Então vejam que aos poucos o nome dele foi sendo conhecido e principalmente o poder dele foi sendo manifestado de um modo extraordinário, realizando também ele, em nome da Santa Avó Rosa, todo tipo de milagre. Não havia empecilho na frente deles que eles não pudessem resolver, como fazem até hoje. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que
os santos apóstolos, os santos profetas, começaram a pedir a Deus que queriam vir com o irmão Aldo para abençoar o povo, para estar em nossa sede, para estar em nossas congregações, porque perceberam que a igreja só tinha vitória e ia marchar para a vitória final. Então eles queriam ajudar. E foi quando Deus unificou o seu poder. Isso a direção da igreja muitas vezes nos ensinou. No passado, por exemplo, lá no céu, o profeta Moisés ficava junto com o povo dele. O povo que ele conquistou para Deus. Ele não ficava vindo na terra abençoar esse, abençoar aquele. Não, ele ficava lá no céu com o povo dele. E assim os outros profetas. E os apóstolos também. Mas quando eles perceberam que esta igreja pegou uma marcha firme para ganhar todas as vitórias, porque a Santa Vó Rosa se tornou no Consolador e passou a responsabilidade para um santo inédito, um profeta verdadeiro que nasceu para isso. Então eles começaram a pedir e Jesus permitiu. Então o Santo Irmão Aldo começou a trazer os santos profetas em nossas reuniões, começou a trazer os santos apóstolos, e todo o poder dos céus então se uniu. Os profetas não ficavam mais lá separados no céu, cada um no canto com o seu povo, que eles conquistaram na época deles. Não, eles se uniram para vir ajudar o irmão Aldo. Se uniram aos santos apóstolos também, para vir defender a nossa igreja. Entenderam, irmãos? E foi aí, então, que Jesus entregou a igreja nas mãos de Deus. Como está no Apocalipse, que no final dos tempos isso aconteceria. E Deus passou a reinar sobre o seu povo através de quem? Do seu último profeta, o nosso santo irmão Aldo. E foi aí, irmãos, que esta igreja não só cresceu e se desenvolveu muito, como também se tornou mais fiel, mais consagrada, mais santificada, mais unida. E tivemos dali para frente batismos grandes, de pessoas que vinham de todas as partes do país para se batizar nas águas. E a igreja foi desenvolvendo até no exterior. Mas notem, irmãos, que o irmão Aldo deu provas suficientes e necessárias do poder dele, como está nesse boletim. Porque ele revelou tudo o que faltava. Porque a Santa Vó Rosa revelou uma parte mais básica para afirmar esta igreja na verdadeira fé, na verdadeira doutrina, e implantou a verdadeira disciplina para garantir a vitória da igreja. Mas muita coisa ela precisou deixar para ele revelar. Nós não sabíamos, por exemplo, como que a Maria Santíssima atuava. Não sabíamos. Sabíamos que ela era muito poderosa, que ela era a rainha do céu muito linda, e ajudava muito a Santa Vó Rosa na obra de nossa igreja. Sabíamos muita coisa, mas não sabíamos propriamente o ministério que ela realizou ainda na terra, quando ela viveu ao lado de Jesus e dos santos apóstolos. Mas o irmão Aldo, irmãos, nos ensinou a crer na Virgem Maria com muita gratidão, porque o ministério dela foi a garantia da vitória do reino do céu. Então, através da direção, o irmão Aldo nos explicou que quando Jesus foi ao céu, a tendência do passar dos anos, dos meses, dos séculos, era que o povo fosse se distanciando dele. Porque ele só iria voltar na época da regeneração, quando ele enviasse um outro consolador semelhante a ele para restaurar sua verdadeira igreja. Mas isso demorou quanto? Quase 2000 anos. Então, quem garantiu
a fé no poder de Jesus durante todos estes séculos? O irmão Aldo nos ensinou que foi a Virgem Maria. E ela lá do trono dos céus, ela ouve os pedidos, os rogos, as orações, principalmente de pessoas simples, de pessoas humildes, de pessoas bondosas, de pessoas inocentes. E houve também muito clamor das crianças. E durante todos esses séculos, ela foi abençoando e curando e realizando grandes milagres, sinais e prodígios. Em todas as nações da terra, onde havia uma pessoa que tinha mérito, que clamasse por ela, ela sempre agiu em favor e realizou milagres. E o irmão Aldo nos ensinou que foi isso que garantiu que a fé no nome de Jesus não se extinguiu. E o povo, principalmente os humildes e os sinceros, conseguiram continuar crendo em Jesus como Salvador e muitos recebendo também os méritos, a salvação e os méritos que Jesus deixou para os fiéis. Então, quem garantiu tudo, o irmão Aldo nos ensinou, foi a Virgem Maria. Mas enquanto ela viveu na terra, irmãos, nós não sabíamos que ela foi como mãe dos apóstolos, nós não sabíamos. Foi o irmão Aldo que nos ensinou, que depois que Jesus ressuscitou, ela, irmãos, realizou um ministério glorioso. E quando os apóstolos precisavam de um conselho, de um consolo, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé e de coragem, eles procuravam ela. E ela, com aquele amor, com aquela paciência e com toda a santidade, ela foi garantindo a união dos santos apóstolos. E aquela igreja foi vencendo enquanto foi fiel, mas Virgem Maria foi preponderante para a salvação dos humildes. Entenderam? E também o irmão Aldo nos ensinou que até hoje, irmãos, ela realiza grandes sinais, milagres e prodígios e ouve a prece dos inocentes e muito ampara a nossa igreja. Não só amparou a Santa Vó Rosa desde o berço, ajudando a Santa Vó Rosa também a ganhar o seu galardão, não só amparou o irmão Aldo desde que ele nasceu, a Virgem Maria sempre o guardou, o amparou, o protegeu, e ajudou a Santa Vó Rosa a prepará-lo como o último profeta de Deus. Mas a Virgem Maria, irmãos, é também como Rainha do Céu, ao lado de Deus, a vitória desta igreja. Porque ela não nos abandona, ela nos ampara, ela nos protege, ela ouve os nossos rogos, realiza grandes sinais e milagres na vida do nosso povo. Ontem eu estava lendo uma carta que uma ouvinte nos escreveu, contando o seu testemunho. Então ela disse, eu tinha uma doença tão esquisita, que às vezes me atacava à noite. Eu ia dormir bem. Quando acordava, estava tão mal que não conseguia me mexer na cama. E muito vômito, e até meu corpo inchava, ficava com manchas. E ninguém conseguia descobrir que doença era. E eu ficava muito tempo sem poder me levantar. E eu tinha 2 filhinhos pequenos. E um deles de 3 anos. Numa ocasião que me deu esse problema, ele chegou perto da cama e falou, mãe, eu estou com fome, eu quero uma madeira. E ela disse, meu filho, você vai ter que esperar, eu não estou conseguindo nem me mexer na cama. Eu estou muito mal, não estou conseguindo me levantar, você vai ter que esperar. Então o que ele fez? Ele foi buscar água ungida, com 3 anos, os irmãos vejam. E passou a água ungida no rosto dela, deu para ela beber. A senhora já sarou? Ainda não. Sabe o que o menino fez? Ergueu as 2 mãozinhas para o alto e pediu, Virgem Maria Santíssima, olha para minha mãe, cura ela que eu estou com fome. Faz que ela fique boa para se levantar da cama, que nós precisamos dela, amém.
Orou assim, 3 aninhos. Aí ele deu a mão para a mãe dele e falou, levanta, a Virgem Maria já curou a senhora. Irmãos, ela levantou e nunca mais teve esse problema. Era anos e anos que ela sofria com esse mal, não sabia que doença era. E volta e meia ela ficava como que entrevada na cama durante horas, sofrendo, com vômitos, com manchas, surgiam manchas no corpo. E com uma oração à Virgem Maria de um menino de 3 anos. Entenderam? Irmão Aldo sempre nos ensinou que é assim. A Virgem Maria ouve as orações, principalmente dos bons de coração e dos inocentes. Mas quem nos ensinou, irmãos, a crer nela com toda a glória, sabendo todos esses mistérios, foi o Santo Irmão Aldo. Mas, irmãos, quanta coisa, irmãos, eles nos ensinou. Nós não sabíamos, por exemplo, do descanso. Não sabíamos. Que existe um lugar abaixo do trono de Deus, aonde estão muitas almas que não mereceram a glorificação na glória de Deus, mas também não mereceram a condenação. Então foram perdoadas, mas foram levadas para um lugar chamado descanso. Elas não sofrem nada, mas ali elas ficam aprendendo a doutrina. E os anjos vão lá pregar para elas entenderem sobre a santificação, sobre a glória de Deus, sobre a disciplina que há no reino do céu, para elas irem recebendo entendimento e preparo. E elas só vão entrar no céu quando esta igreja subir, arrebatada. Então essas milhões de almas que estão em descanso serão incorporadas ao nosso povo, nos ares, e subiremos todos juntos, para habitar num lugar muito lindo que Jesus preparou para a nossa igreja. Mas quem nos ensinou sobre o descanso? Nós não sabíamos. Foi o irmão Aldo. E muitos mistérios, irmãos, ele revelou. Porque ele é o pastor por excelência do rebanho do Senhor. Ele tem todos os dons, revelação, visão, profecia, dom de arrebatamento, dom de discernimento, dom de curar, de perdoar, de salvar, dom de dominar a pessoa e mudar o pensamento. Ele é um profeta muitíssimo perfeito, porque ele foi formado, irmãos, por Jesus e pelo outro Consolador, da promessa de Jesus. E ele então, irmãos, garantiu a nossa vitória e deixou a igreja preparada. Ele nos avisou, um pouco antes de subir, eu me lembro. E eu não estava sozinho perto dele, não, tinha outros pastores. E ele me disse, vai vir peste. Um pouquinho antes dele subir. Vai vir peste. Eu, na hora, pensei que era nas plantas, porque tem muita peste que ataca as plantações e destrói tudo. Eu pensei, deve vir fome, porque se vier peste nas plantas. Mas olha a peste que veio. Entenderam, irmãos? Ele já sabia. Eu penso que é por isso que Jesus levou ele para o céu. Para garantir a nossa vitória, para garantir a proteção nossa, a nossa fé, a nossa união, e para que a igreja não seja abalada com tudo que está acontecendo no mundo, principalmente com essa doença terrível. Mas ele deixou aviso. Eu me lembro que ele, com todas as letras, ele falou para nós, vai vir peste. Por quê, irmãos? Porque ele quer garantir a nossa vitória. E também nos revelou como que é o lugar que Jesus preparou para esta igreja. Um lugar maravilhoso que não está sendo habitado, mas está lá à nossa espera. Um lugar amplo, lindo, perfeito, maravilhoso que Jesus preparou, principalmente para nós, o povo desta igreja apostólica. Então, irmãos, no dia 31 de agosto, nós devemos ter muito amor em nossos corações e crer nesse profeta por excelência e louvá-lo e glorificá-lo, e principalmente, irmãos, com a nossa obediência. Porque eu conheci muito bem o irmão Aldo.
nos 44 anos do ministério dele. Aprendi muita coisa com ele. E quando ele via um desobediente, uma pessoa teimosa, uma pessoa rechenta, uma pessoa que não se dobrava à nossa fé e não queria obedecer à disciplina, irmãos, ele nunca condenou. Mas ele nos dizia, igreja é para salvar. Então nós devemos ter misericórdia e todos nós nos unirmos no amor de Cristo para ajudar a salvar os mais fracos, com o nosso bom exemplo, com os nossos conselhos, com a nossa vida abnegada, não pagando mal por mal. Se uma pessoa te ofende e muitas vezes te persegue, até te prejudica, seja da igreja ou não, o nosso dever, irmãos, como filhos de Deus, nós não somos do mundo, nós não somos das trevas, nós não somos do pecado. Se estamos nesta igreja com fé, nós pertencemos a Deus, ao reino do céu. Então devemos agir de que modo? Igual aos anjos. Os irmãos acham que um anjo de Deus iria aqui, se estivesse presente, recebendo as ofensas, recebendo muitas vezes injúrias e calúnias, eles iam pagar com a mesma moeda? Não. Eles não iam se vingar, eles não iam ter ódio, eles não iam ter rixa, eles não iam ficar magoados, não. Mas o que eles iriam fazer? Eles iriam perdoar, iriam revidar e até procurar ajudar a salvar aquela pessoa. Então não é assim que nós devemos fazer, irmãos? Como apostólicos, como filhos de Deus, como herdeiros dos céus, filhos do Consolador e seguidores do último profeta. O irmão Aldo sempre usou do amor, do perdão, da misericórdia. E suportou muita coisa. Nós, que somos pastores mais antigos e que vimos de perto o ministério dele, nós vimos quanta injustiça ele suportou. Não foi só no final da vida, não. Quando levantaram tanta calúnia, tanta mentira e tanta ingratidão contra ele. Pessoas que ele mais tinha ajudado se rebelaram contra ele e queriam ver a destruição dele e da nossa igreja. Mas não foi só no final. Nós acompanhamos o ministério dele desde o início, diversos obreiros antigos, e nós sempre vimos nele o amor, o perdão, a misericórdia e o conselho. Porque além de dar exemplo, quando ele via que a pessoa ia poder entender o que ele ia falar, no momento propício, que a pessoa estava calma, querendo ouvir, querendo aprender, então ele dava um conselho ungido. Não exortando e ofendendo, não. Ele dava um conselho cheio de amor, cheio de carinho e repleto de perdão. E muitos ele salvou assim, viu, irmãos? Nós somos provas, nós somos testemunhos, principalmente obreiros, e vimos muita coisa, milagres que ele fez, transformando joio em trigo. Eu dizia que ele era joio, o irmão Aldo transformou em trigo. Porque eram pessoas que entraram na igreja que a gente não dava um tostão por elas. Mas o irmão Aldo foi tendo paciência, foi tendo misericórdia, foi perdoando. Pessoas que não entendiam o ministério dele. E, portanto, não respeitava ele ao modo que ele merecia. Mas, irmãos, ele fazia de tudo para salvar. De tudo. Ele só excluía mesmo quando a Santa Avó Rosa mandava. Porque eram pessoas que poderiam prejudicar a igreja e até contaminar os outros. Mas até o fim, irmãos, ele procurava fazer de tudo, perdoava e fazia de tudo para salvar. Então, irmãos, não é só 31 de agosto que a gente deve adorá-lo, mas nós devemos adorá-lo com a nossa obediência, com a nossa santidade, procurando ter consagração e união.
Devemos ser um povo bem unido, amando um ao outro, com sinceridade. Não só os obreiros amando-se uns aos outros, os coristas, mas também os membros, os frequentadores. Precisamos ter muita união, porque é a união, irmãos, que faz a força. E um povo bem unido, irmãos, que é fiel e obediente, é a garantia da vitória da igreja. O que a avó mais gostava é de ver a gente cantar os Sempre Unidos. Ela adorava, e ela dizia, agora vocês vão cantar. Lá na Matriz Velha, os Sempre Unidos. E ela via que a gente cantava com fé, o rosto dela brilhava de alegria. Porque ela sempre deu exemplo e ensino de união. Ela nunca ensinou um se vingar do outro, nem guardar raiva do outro, nem ter represália do outro. Não, ela dizia, vocês são irmãos. E às vezes até marido e mulher. Eu cheguei a ver muitas irmãs, e até irmãos que iam na casa dela, pedir conselho. Porque o marido judiava, não queria deixar que ela viesse na igreja, porque o marido maltratava, porque o marido quebrava o rádio para ela não ouvir o programa, queimava a saia porque era comprida. Então, essa irmã ia chorar na casa da avó, e muitas vezes eu estava lá. E ela então dizia, vó, o meu marido me judia, ele isso, ele aquilo, ele o outro. Quando ela acabava de desabafar, a Santa Vó Rosa dizia, minha filha, ele é teu marido, ele é pai dos teus filhos. Quando você casou, mesmo sem perceber, você fez um voto a Jesus, de ajudar o seu marido, de ser companheira, de ser conselheira, de ser ajudadora, de ser cooperadora. Então, ele é teu marido. Se ele te trata mal, é porque ele não é apostólico. Mas você é apostólica, você é de Jesus. Você é como um anjo na terra. Então, como é que você deve tratá-lo? Com amor. Trate bem dele, perdoe, ajude ele. Coopere com ele em tudo. E quando ele estiver sóbrio, calmo e querer ouvir um conselho, você pode aconselhar. E a tua palavra vai ser ungida e pode calar no espírito dele e você ajudar-nos a salvá-lo. Então, cumpra o teu ministério de esposa, de mãe, através do perdão, do amor, da bondade, da paciência e da longanimidade, porque isso vai te trazer só vitória. Entenderam, irmãos? E eu vi mesmo, ela salvou o marido. O marido entrou no céu antes dela. Por quê? Porque ela teve paciência, teve misericórdia, tratou dele bem e aos poucos a Santa Vó Rosa foi dominando a situação e fez ele entender que a esposa dele estava certa. De ser apostólica, de ser fiel, de ser humilde e verdadeira. E através do exemplo dela, ele acabou seguindo. Começou a ouvir o programa, depois começou a trazer ela de carro na igreja, depois começou também a conversar com o irmão Aldo, a receber os conselhos dele, e um dia ele faleceu, a Santa Avó levou ele para o céu direto. Então, a esposa não foi apostólica, irmãos. Ela não foi como um anjo de Deus, que salvou a vida dela e ajudou a salvar o marido. Então, não é um exemplo para nós? Ela foi vitoriosa e muito feliz e alegre. Ela também entrou no céu, mas muitos anos depois. E sempre firme, vitoriosa e fiel à doutrina e à disciplina de nossa igreja. E sempre alegre. Ela era sempre animada, tinha sempre alegria no espírito, porque estava em paz com Deus e sabia amar e sabia perdoar. Então, irmãos, é esses exemplos que nós devemos seguir. Não só no dia 31, adorando o irmão Aldo no seu aniversário, mas eu digo aos irmãos que a melhor adoração que possamos dar a ele é a nossa obediência,
a nossa humildade, a nossa fidelidade e o nosso amor dedicado de um para com o outro. Todos os nossos próximos são os irmãos e nós devemos nos amar com muita sinceridade, humildade e também gratidão a Deus por nos dar 2 santos que nos dão tanta sabedoria dos mistérios do reino dos céus. Então, irmãos, vamos ouvir o último hino que será cantado em louvor ao nosso santo irmão Aldo. A luta vem, mas eu venço. Vem me desanimar, a luta vem querer me dominar, mas eu sou forte porque sou um apostólico e a minha arma é a oração, e vigiando e orando todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel, e assim fazendo, caminhando vou pro céu, e vigiando, orando todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Nem será amanhã que as lutas vão poder me derrotar, porque
a um anjo protetor, meu santo Aldo, profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Eu convido a igreja para ficar em pé. Agradeço muito a atenção de todos e também aqueles que nos acompanharam através da internet, também ao coro, aos regentes e aos obreiros, a minha gratidão por termos realizado em paz mais esta reunião. Todos de braços erguidos e cabeças curvadas, em sentido de oração, nós vamos orar. Santíssimo Primaz, amado irmão Aldo, nós precisamos, irmão Aldo, do Senhor todos os instantes da nossa vida. O Senhor é a garantia da nossa vitória. O Senhor é o nosso consolo, a nossa alegria. E mesmo nos momentos de luta e de dificuldade, em nome da Santa Vó Rosa, o Senhor, irmão Aldo, nos dá consolo, nos dá força, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Nos dá também o dom do perdão e nos ajuda a sermos amorosos, caridosos, perdoadores e também a cultivarmos união e paz em todos os corações. Tudo nós devemos ao Senhor, irmão Aldo. A garantia da nossa salvação está em tuas santas mãos. Recebe por tudo o nosso louvor, a nossa glorificação, a nossa adoração. E eu apresento ao Senhor as orações destes teus filhos,
as suas necessidades, tudo o que eles te pedem, tudo o que eles precisam. Sei que o Senhor sabe melhor de nós mesmos o que mais necessitamos. E peço, irmão Aldo, que o Senhor nos dê toda a vitória. Peço também a cura, a saúde, o emprego, a paz nos lares, a união nas famílias. Que o Senhor dê muita fé a todos os corações apostólicos e que possamos estar em união bem firme neste santo caminho, obedientes e santificados e dignos da Tua presença em nós e da guarda dos Teus santos e anjos. Irmão Aldo, também eu te apresento estes cujos nomes escritos se encontram nessa caixinha de oração. Eu peço por eles, irmão Aldo. Eles colocaram aqui esses pedidos com muita fé, com muita esperança, confiando no Teu poder. Eu rogo que o Senhor abençoe e realiza milagres na vida dos Teus filhos, na vida do Teu povo, dando assim provas do Teu grande amor e do Teu enorme poder de profeta dos tempos do fim. Amados irmãos, recebam assim a bênção, a unção, a graça e a virtude que o Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria, de Jesus, do nosso Deus e do Divino Espírito Santo, está derramando neste instante a sua bênção sobre nós todos. Tenham todos muita paz, consolo, alegria, fé e coragem neste santo caminho hoje e para sempre. Amém.